Porque depois sempre tem gente assim ali nos 45 do segundo tempo pedindo, tá? Não deixa pra fazer em cima não. Essa noite a gente tem a alegria de ter aqui um cara que é muito especial pra mim, Jeff, chega aí. Jefferson, todo mundo aqui já conhece, mas ele faz questão dessa apresentação formal. Te amo, tá, cara? Chega aqui. Deus abençoe muito a tua vida. Eu tava olhando lá na escala, fazia tempo que ele não vinha aqui. Eu falei, cara, tem que vir, você tem que vir de novo aqui. Aceitou o convite, graças a Deus. Deus abençoe muito a tua vida, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela vida do Jefferson, obrigado por ele estar aqui, Senhor, por ser um amigo querido, por ser um pastor que ama Jesus acima de tudo, ama a tua palavra, Senhor, a gente te agradece pela vida dele. Usa agora, Senhor, ele nesse momento, que a tua palavra toque nos nossos corações, Senhor, a gente sai daqui transformado, Senhor. Dá pra gente o teu espírito, Senhor, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, brother. Gente, boa noite. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Estava com saudade. Toda vez que eu venho aqui, eu saio daqui muito inspirado. Aprendo bastante com o que Jesus está fazendo no meio de vocês. E, enfim, vamos lá. Vamos ver o que Jesus guardou para todos nós que estamos aqui hoje, né? Eu vou convidar você para ler um salmo comigo, que vai ser o texto no qual a gente vai trilhar hoje, que é o Salmo 51. Salmo 51. Se você está com a sua Bíblia elétrica aí, como é o caso da minha, ou com a sua Bíblia física, acompanha comigo aí, por favor, a leitura do Salmo 51. Salmo 51 que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço todas as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vamos ler todos juntos o versículo 10? Todos juntos, vamos lá? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vamos ler de novo? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradam em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Jesus, mais uma vez a gente se reúne aqui, dedicando esse tempo para ouvir você, esse tempo de qualidade com você. Nós nos ajuntamos como comunidade, nós fazemos o melhor que podemos, nós trazemos a nossa melhor disposição. Mas, Espírito Santo, nós sabemos que nós precisamos de um milagre da Tua presença, da Tua ação poderosa no nosso meio nessa hora.
Nós sabemos que só você pode abrir o nosso coração para a palavra. Nós sabemos que só você pode aplicar a palavra ao nosso coração. Seria, Jesus, uma grande bobagem da nossa parte imaginar que um ator humano tem algo para dizer para tantas pessoas diferentes, em tantos momentos diferentes, mas nós cremos no milagre da proclamação, nós cremos no milagre da pregação. Espírito Santo, nós nos submetemos voluntariamente ao teu ensino nessa hora, e que você mesmo, que inspirou as Sagradas Escrituras, possa agora aplicá-la em cada coração, nos dizendo o que isso quer dizer para cada um de nós, que viemos aqui hoje ansiosos, desejosos de ouvir a tua voz. Nós nos colocamos humildemente aos teus pés, Jesus, para ouvir de você. E é no seu nome que nós oramos. Amém. E amém. Eu não sei se você sente como eu, que a gente tem vivido assim, um momento muito engraçado no nosso país em que tudo é debate. Tudo, absolutamente tudo é debate. Se você chegar na rede social e postar assim, eu gosto de pudim, logo vai haver, cara, uma tsunami de comentários e vai haver um debate sobre o pudim. E nesses debates tão acalorados e às vezes deselegantes, há uma palavra que se torna muito central, mas muito mal usada, que é a palavra hipócrita. Hipócrita passou a ser tipo de um xingamento. Quando você não gosta da pessoa, discorda das ideias dela, discorda das posições dela, a gente logo o taxa de hipócrita. Mas a gente está usando tanto essa palavra que ela quase perde o sentido, né? Daqui a uns dias eu vou falar assim, rapaz, eu não gosto de panqueca. Panqueca é uma coisa muito hipócrita, né? Porque hipócrita passou a significar tudo que há de ruim. Mas quando a gente entende um pouco a origem da palavra, talvez a gente entenda o real contexto, né? E o real sentido do que é hipocrisia. A palavra hipócrita é a junção de duas palavras gregas que é ator e sob, ator e debaixo. E por que essa palavra seria ou teria sido construída assim? Porque no teatro grego antigo, os atores que encenavam aqueles papéis da dramaturgia grega, as grandes tragédias gregas, de Homero e tal, né? E todos eles eram homens. Então, quando havia um papel feminino a ser executado, o Hipócrates, que é o ator grego, ele colocava uma máscara e encenava aquele papel. Então, quem é o Hipócrates no teatro grego antigo? É um ator cujo rosto verdadeiro não é o rosto da máscara. Ele usa uma máscara para, digamos assim, falsear o seu verdadeiro rosto. Quando havia um papel de uma donzela, sob o papel, né, debaixo daquela máscara havia um homem barbado de 40 anos de idade, um ator, um Hipócrates. A hipocrisia, ou o hipócrita, se tornou aquela pessoa que tem o vício de manipular as impressões que as pessoas têm dele, geralmente construindo uma impressão melhor do que ele geralmente é. É quando uma pessoa deliberadamente, conscientemente, programaticamente, utiliza uma série de mecanismos para criar nas pessoas uma impressão dele que não é verdadeiro. É por isso que muitas vezes a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente ouve, por exemplo, a crítica de um não cristão, ainda mais na universidade, quando eles dizem que nós somos hipócritas porque nós não vivemos tudo aquilo que pregamos. Há uma distinção, porque quando você acredita em uma coisa e você tenta viver aquela realidade, mas você falha, tentando, desejando com sinceridade, isso não é hipocrisia. Isso talvez indique que você ainda não está tão avançado no discipulado e que você precisa ter mais raízes em Jesus. Mas o hipócrita é aquele que prega e não tem intenção nenhuma de viver aquilo. É por isso que em Mateus 23, Jesus diz que os fariseus são hipócritas, porque eles criavam grandes e elaboradas e intrincadas interpretações da lei, mas eles próprios não desejavam obedecer nada daquilo. Então o hipócrita, ele é um ator. Ele é um ator programático, mas se a gente olhar bem no contexto, no conteúdo, no conceito da palavra, nós vamos descobrir que todos nós somos um pouco hipócritas. Não é verdade? Porque nós sempre mostramos para as pessoas
esse eu social, esse eu construído nosso, que é a melhor versão de nós. Por exemplo, a gente esconde das pessoas, e a gente realmente não deveria abrir isso para elas, não estou dizendo que a gente tem que chegar e dizer dos nossos desejos mais insanos que habitam a nossa alma, não é verdade? Dos desejos mais sujos que habitam o nosso consciente, o nosso imaginário. Daquelas coisas mais insanas que passam no nosso coração. Sabe aquele ódio que você sente daquela pessoa, talvez do seu professor, talvez de um parente próximo, talvez até dos seus pais? Aquele rancor, ou então aquele desprezo com o qual você olha para determinada pessoa, o ar de superioridade, ou então o ar de inferioridade. Existe uma série de coisas na nossa alma que nós não abrimos para ninguém e que a gente tenta colocar num baú e deixar fechadinho lá atrás. O grande problema é que nós construímos máscaras sociais e pode ser que a gente venha a entender que ser cristão é apenas mais um tipo de máscara. É apenas mais uma máscara. Ser um discípulo de Jesus é montar essa máscara de alguém que vai à igreja, alguém que usa as palavras bênção e tribulação na hora certa, alguém que canta só música gospel, alguém que se veste como evangélico, alguém que vai nos lugares certos, diz as coisas certas e faz as coisas certas. Quando a gente começa a entender cristianismo como uma série de ações que nós tomamos e construímos como mais um tipo de máscara social, nós perdemos de vista o que o cristianismo realmente é. Porque o cristianismo realmente é uma experiência de dentro para fora, que é orgânica, interior e total. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje à noite. Sobre como o cristianismo não é uma nova máscara social, não é apenas uma questão de adotar novos comportamentos, isso não é o bastante, isso não é chegar na raiz da questão, isso não é tocar a origem dos problemas, isso é apenas um aspecto do que é ser cristão. Quando a gente pisa no Salmo 51, a gente está em um dos salmos talvez mais conhecidos das Escrituras. Talvez quando eu pedir, algumas pessoas falam: ih, o pastor vai ler o Salmo 51. Caraca, o negócio vai ficar difícil aqui hoje. Porque o Salmo 51 é um salmo de lamento e ele é um salmo penitencial. É um dos salmos, e Davi escreveu muitos deles, talvez o salmo em que Davi escreve com maior sofrimento. Davi certamente escreveu esse salmo com muitas lágrimas. Lembre-se que os salmos, como diria João Calvino, os salmos, eles representam uma coleção de sentimentos humanos. Nos salmos nós temos alegria e triunfo, nós temos dias bons e dias de vitória, mas nós temos dias sombrios, dias de derrota, dias de dúvida, dias de vacilação, dias de pecado, dias de confissão. E no entanto, o Salmo 51, ele foi escrito num dia absolutamente tenebroso e terrível da vida de Davi. O título do salmo que nós lemos no começo, aliás, a gente acabou não lendo, eu esqueci de ler com vocês, ele está no hebraico. Ele realmente é o título do salmo que diz assim: essa é uma música de Davi, é um salmo para o diretor de música. Esse salmo foi escrito quando Natã veio confrontar Davi a respeito do seu adultério seguido de assassinato, tudo aquilo que envolveu Batseba. Você sabe aonde está essa história? Segundo Samuel 11, nós somos notificados que depois de ter sido perseguido por cerca de 17 anos, como um fora da lei, Davi, que tinha passado um perrengue louco na vida, tinha sido exilado aos 18 anos de idade, tinha sido perseguido, tinha sido taxado como inimigo do rei, ele vê Saul morrer, vê os anciãos elevá-lo à condição de rei de Judá. Logo depois ele se torna rei de toda a nação, ele começa um grande programa de expansão cultural, militar, religioso, a nação alcança o seu momento mais áureo, Davi se torna um guerreiro renomado, um rei famoso, e no meio de toda essa prosperidade, no meio de todas essas vitórias, no meio de todas essas coisas boas, no meio desse momento em que Davi era olhado como sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi, no tempo em que os reis vão à guerra, começa o narrador em 2 Samuel 11, não foi à guerra, ficou em casa.
almoçou e dormiu. Dormiu, acordou no meio da tarde e foi dar um passeio no seu terraço. Davi já estava quebrando uma série de comprometimentos sérios com a sua coroa. E então ele viu. Ele viu quem? Ele viu Batseba. E vou te falar uma coisa. Quando você e eu, a gente dá mole, o diabo coloca um banquete assim na sua frente. Vai saber por que aquela desgraçada daquela mulher estava tomando banho fora de casa. Não sei. Ela estava tomando banho no quintal, mano. Davi viu. Gostou do que viu. Mandou perguntar quem era. Esposa de Urias, tal. Mandou chamá-la. Transou com ela. Passou um tempo, ela mandou uma notícia. Eu estou grávida. Davi, então, arranja um esquema para driblar toda aquela situação. Ele fala assim, não, joia, eu mando trazer Urias da frente de batalha, como se ele fosse trazer uma emissiva de guerra para mim. Ele vem, eu ouço seu relatório, ele volta para casa, transa com a esposa, e esse filho vai ser contabilizado como sendo dele. Mas então ele chama Urias dá o relatório para o rei, e ao invés de ir para casa, deita na escadaria real, e fica lá, passa a noite lá. Aí Davi fala assim, mas Urias, o que aconteceu? Você não vai para casa? Ele fala, como eu poderia ir para casa se a arca está lá, na guerra? E se os homens que servem e temem a Deus está na guerra? Como poderia eu deitar-me com a minha esposa em paz se a própria presença de Deus está lá na guerra? Que cara quente esse Urias. Então Davi o embebeda para que ele, cheio de álcool na cabeça, possa fazer alguma coisa, né, menos nobre, mas ele deita na escadaria e Davi entende então que ele não tem mais recurso. Ele manda Urias de volta para frente para a batalha e manda nas mãos de Urias, uma carta ao comandante, dizendo, a guerra uma hora mata esse, outra hora mata aquele. São fatalidades da guerra. Coloque Urias no fronte de batalha, aonde a guerra é mais intensa. Assim foi feito. E Urias morreu. Batseba ficou viúva e Davi a trouxe para o seu palácio e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. E então Natã um dia chegou até o palácio e falou assim, Davi, eu tenho um caso muito sério acontecendo no reino e eu gostaria que você pudesse julgar isso, Davi. Porque você é o rei, ninguém melhor do que você para julgar isso. Uma vez um cara tinha uma cordeirinha, que era a sua única cordeira, era o seu único animal de estimação. Ele amava aquela cordeira, criou ela como sendo sua própria filha. Mas tinha um fazendeiro rico que tinha muito gado, muitas coisas, e ele recebeu um visitante. Não querendo matar do seu próprio gado, sabe o que ele fez, Davi? Ele foi lá e tomou aquela cordeirinha das mãos daquele homem, a matou, a coziu e deu para o seu hóspede. Davi, que havia sido pastor de ovelhas no passado, ficou escandalizadíssimo com aquela história, ficou louco da vida, levantou do trono, deu socos no ar e falou assim, vamos trazer esse cara aqui, mano, vamos dar uma coça nele, vamos arrancar tudo que ele tem, esse cara precisa pagar, isso é muito sério, vamos fazer alguma coisa. Quem é esse cara, Natã? É você, Davi. É você. Você é esse cara. Note que Saul havia tentado matar Davi por meio da espada dos filisteus, mas não conseguiu. Mas Davi intentou matar Urias com a espada dos amorreus, e isso ele conseguiu. Depois de tantos anos tendo sido perseguido por Saul, ele havia se tornado um homem exatamente como Saul, um assassino frio, calculista. E é justamente tentando entender tudo o que aconteceu que Davi escreve esse salmo, olhando para dentro. O salmo ele tem 5 movimentos, mas a gente vai hoje olhá-lo por 2 movimentos. E no primeiro movimento, Davi olha para dentro. Os 2 primeiros versículos, eles contam todos os temas do salmo. Ele fala sobre arrependimento, confissão, pecado, graça e misericórdia. Nos versículos 3, 4, ele vai dizer que ele conhece o seu pecado, ele conhece a gravidade daquilo tudo que ele fez, e que o seu pecado o persegue, o seu pecado está sempre diante dele.
Ele diz no versículo 4 que ele sabe que ele pecou contra Deus e contra Deus somente. E nos versículos 5 e 6 ele coloca justapostas duas ideias. Primeira ideia: Deus, eu já nasci assim. Eu já nasci assim. Quando minha mãe me concebeu, eu já nasci pecador. Davi, tentando entender a gravidade de tudo que ele fez, ele entende que o pecado não é só o que ele fez, é a sua natureza, é o seu instinto mais básico. E logo em seguida ele diz assim: Deus, eu sei que você tem prazer, na verdade, no íntimo. Do tipo assim, Deus, eu sei que o tempo todo eu fui esse cara bacana, esse cara crente, esse rei piedoso, mas lá, por trás da máscara, tinha alguma coisa sombria, vivendo dentro de mim, e isso agora veio à tona. Deus, eu sei que eu não sou só o assassino, eu não sou só o adúltero, eu não apenas fiz essas coisas, eu sou essas coisas. Nesse primeiro olhar para dentro, Davi entende que ele é aquilo. E isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito intenso, isso é muito profundo. Davi começa a entender que a sua condição é muito mais grave do que ele gostaria de admitir. Martinho Lutero pregou 3 vezes nesse salmo ao longo da sua carreira. E em todas as 3 ele enfatizou que o Salmo 51 fala sobre 2 coisas: o conhecimento que nós temos de nós mesmos olhando para dentro, e o conhecimento de Deus que nós temos olhando para cima. E por que é importante a gente olhar para dentro? Porque só quando nós olhamos para dentro nós podemos conhecer o rosto que está por trás da máscara. Só olhando para dentro nós podemos entender o que realmente se passa dentro de nós, o que realmente habita a nossa alma. João Guimarães Rosa conta uma história de um dia que ele foi a um bar de um amigo. E quando ele entra no banheiro, isso é um conto de João Guimarães, e que ele entra no banheiro e ele é pego de surpresa por uma série de espelhos no banheiro. E então ele diz assim: eu vi um sujeito de lado, de perfil, e o seu perfil era extremamente feio, ele tinha um nariz assim, ele tinha um queixo para dentro, e aquilo que eu vi me causou até um certo desconforto. Eu pensei comigo: nossa, como esse cara é feio. E dali a alguns segundos eu percebi que aquele perfil era o meu perfil, que aquele era eu mesmo. Quando nós olhamos para dentro, nós estamos colocando um espelho diante da alma, e o espelho nunca mente. O espelho nunca mente. O espelho, ele grita as imperfeições. Ele diz que a gente está ficando com o cabelo branco aqui, com o cabelo branco lá. Ele diz que eu estou ficando com a entrada maior a cada ano, e eu me preocupo muito em ser careca, porque eu tenho uma cabeça enorme, né? Vai ser como se minha esposa tivesse casado só com uma cabeça, né? Ah, esse daqui é o meu marido, essa cabeça enorme, né? O espelho não mente. O espelho não mente para mim, o espelho não mente para você. Carl Gustav Jung, escrevendo sobre espelhos, diz assim: verdadeiramente aquele que olha o espelho da água vê em primeiro lugar a sua própria imagem. Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco de um encontro consigo mesmo. E eu me lembro de um momento da minha vida em que eu não sei porquê, eu comecei a orar o tipo de oração que a gente não deve orar. Eu não sei de onde me veio aquela ideia, mas eu comecei, né? Eu estava fazendo jocum, eu tinha ficado 4 meses em Curitiba, estava 2 meses em São Paulo, e quando eu estava no meu prático em São Paulo, todo dia no meu devocional de manhã, eu comecei a orar pedindo assim: Espírito Santo, me mostra quem eu sou, me mostra o meu interior, me mostra as coisas que eu preciso mudar. Eu não sei de onde veio a noção de fazer essa ideia, essa oração kamikaze, sabe? Esse tipo de oração assim: Deus, faz o que o Senhor quiser na minha vida e tal, não sei o quê, né? Eugene Peterson fala assim: cuidado, quando você fala, Deus está ouvindo, e quando Ele ouve, Ele faz. E eu orei: Senhor, me mostra, né? Naquele espírito de valentia e tal. E um dia eu estava num culto normal, eu já tinha me esquecido daquela bendita oração, mas Deus não se esqueceu. Eu estava no meio do culto, e de repente eu senti como se um bisturi fino, frio, gelado, pontiagudo, pegasse um ponto da minha consciência e rasgasse de cima a baixo num corte cirúrgico e fino.
E por meio daquela pequena fenda eu pude ver um pouco do que habitava o meu coração. Eu pude ver quanta arrogância, quanta prepotência, quantas feridas, quantos pecados, quanta cobiça, quanta inveja, quanto desprezo eu nutria por determinados tipos de pessoas. Eu pude ver aquilo tudo por um relance. E tudo aquilo que eu vi me deixou assombrado. Tudo aquilo que eu vi me deixou perplexo. Porque até então eu confundi o meu rosto com a minha máscara. Não, eu sou o jovem missionário que entregou a vida para servir a Jesus aos 19 anos. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Mas havia um rosto por trás dessa máscara. Havia a verdade por trás da máscara. Quando nós nos esquecemos de que há um rosto por trás da máscara, talvez a gente se torne aquilo que as Escrituras pintam como um religioso frio. O religioso frio, ele acredita que o rosto é a máscara. E ele acredita que ele é bom porque ele vai à igreja e faz as coisas certas, porque ele sabe 10 músicas da atualidade do mundo gospel, ele troca problema por tribulação, ele tem um linguajar religioso, ele frequenta alguma igreja, no seu carro ele coloca um símbolo do peixinho e está tudo certo. Mas ele se esquece de que por trás disso tudo ainda existe muita coisa, existem coisas a ser tratadas. E o que é que nós vemos quando nós olhamos para dentro? A gente vê duas coisas. A gente vê nossa verdadeira natureza e nós vemos o quanto nós trazemos feridas profundas na nossa alma. Quando nós fazemos esse movimento de olhar para dentro, nós vemos que tem muita coisa vivendo em nós que ainda precisa ser transformada à luz do Evangelho. E ainda existem muitas feridas dentro do nosso coração que precisam ser curadas pela graça do Evangelho. O problema é que se você e eu perdermos isso de vista e a nossa máscara colar no rosto, em algum momento nós estaremos tão desconectados de nós mesmos que nós nos encontraremos desconectados de Deus. Essa é uma ideia de Jesus quando ele conta a história de 2 caras que foram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu orava assim: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sou muito bom. Eu não sou como esse miserável desse publicano que está aqui do lado. Eu faço minhas orações, eu faço meus jejuns, eu dou meu dízimo. Deus, eu sou muito bom. E eu estou aqui só para lembrar o Senhor de como eu sou bom e como o Senhor tem que me aceitar. E o publicano fazia uma oração assim, a meia distância, batendo no peito, olhar no chão, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus faz uma análise final dizendo: o publicano voltou para casa perdoado, voltou com um novo início com Deus, mas o fariseu voltou para casa do mesmo jeito que ele havia chegado na igreja. E isso é muito grave, isso é muito sério. Isso é muito grave e sério porque talvez a sua vida espiritual esteja estagnada há muitos anos. Há muitos anos que você não avança 1 centímetro na sua caminhada com Jesus. Talvez porque você e eu achamos que nós já estamos bem, que as coisas já foram consertadas e que agora eu posso ficar de pé na presença de Deus sem a sua graça e sem a sua ajuda. E isso é uma mentira do diabo. C.S. Lewis, escrevendo sobre o diabo mais velho que dava conselhos ao seu diabo mais, o seu sobrinho, ele falava assim: quando você tentar o cristão o dia todo, e ele não for caindo nos pecados do sexo, da gula, do desprezo, do orgulho, então você espera ele se ajoelhar à noite para fazer a sua oração. E quando ele se ajoelhar à noite, sopre no ouvido dele: você é impressionante. Você não pecou o dia todo. Você é muito bom. Deus está orgulhoso de você. E então arraste ele para o pecado mais insidioso que existe: o orgulho
revestido de humildade. O orgulho revestido de religiosidade. E então você terá derrotado o seu paciente com a maior derrota de todas. Mas ver só o estado do nosso coração e da nossa alma seria uma condição desesperadora se não tivesse nada depois disso. E eu não quero terminar assim. Eu quero terminar dizendo que depois de olhar para dentro, Davi olhou para cima. E assim como Davi, ele começa um clímax. Ele começa a construir um clímax entre os versículos 1º e o 6º. Da mesma maneira, Davi constrói um clímax entre os versículos 7 e o 10º. Porque ele vem dizendo assim: Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, restaura a minha alegria. Senhor, lava as minhas transgressões. E aí no versículo 10º, Davi radicaliza na sua oração. Davi vai até onde ele não tinha ido antes e diz assim: Senhor, eu já entendi. Eu entendi que a minha condição é muito grave. Eu entendi que a minha doença é muito séria. Eu entendi que o pecado está no tutano dos meus ossos. E eu sei do que eu preciso. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro. O verbo que Davi está usando aí, criar, é o verbo barar, que é o verbo de Gênesis 1. E Deus criou céus e terra. Deus criou céus e terra usando nada. Deus criou do nada. Deus criou pelo poder da sua palavra. Então Davi está dizendo: Deus, eu sei que nada do que tem dentro de mim reaproveita. Nada que tem dentro de mim é reciclável. Eu sei que o Senhor não quer apenas fazer alguma reforma interior, uma reforma moral em mim. Eu sei que o Senhor quer me dar um novo começo, e um novo começo de dentro para fora. Eu sei que eu preciso de um milagre, Deus, de dentro para fora, de dentro para fora. Porque eu já passei por esse ponto de desespero. Eu acho muito comum quando eu encontro essas pessoas no mesmo ponto de desespero, quando eu as estou discipulando, aconselhando. Às vezes eu estou no gabinete fazendo aconselhamento e tal, e quando a pessoa ela joga esse olhar para dentro de si mesmo, de repente a pessoa fala assim: cara, mas eu estou vendo tudo isso, mas o que é que eu posso fazer a respeito disso? Eu já tentei mudar e eu não consigo. Eu já tentei mudar e eu não consigo. Eu já tentei abandonar esse pecado, eu não consigo. Eu já tentei mudar esse meu temperamento, eu não consigo. Eu já tentei ser mais assim e eu não consigo. Aí eu viro e falo assim: mas esse é o ponto. Você não consegue, eu não consigo, nenhum de nós consegue. Porque se nós conseguíssemos reformar a nós mesmos, que necessidade haveria de uma morte tão drástica e cruel de Jesus na cruz do Calvário? Se fosse uma questão da gente melhorar como ser humano, se o cristianismo fosse uma melhora das pessoas e tornar as pessoas boazinhas e melhores do que elas são, que necessidade haveria do Filho de Deus morrer no seu lugar na cruz do Calvário? Por que Deus adotaria uma estratégia tão radical e insana para resolver o nosso problema? Você não conseguirá entender o quão Jesus é precioso se você não entender o quão desesperadora é a sua e a minha situação. Nós temos que passar por uma conscientização de que nós não conseguimos nada. Se essa ficha não cai no fundo do coração, Jesus é um cara morrendo placidamente para dar um exemplo de amor. Folheie a sua Bíblia e veja se na sua Bíblia tem a ideia de Jesus morrendo como um cara, gente boa na cruz, para dar um exemplo de amor, como acredita a nossa geração. Tudo isso é balela. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é uma mera distorção dos fatos para desviar o olhar do fato central. Nós estávamos numa condição absolutamente terrível de perdição. Porque nós somos criaturas inimigas de Deus desde o ventre da nossa mãe. E todos os desejos insanos que povoam a sua alma confirmam isso. Sabe quando você tem um desejo de pegar o seu professor, deitar ele no asfalto e passar com uma carreta em cima dele? E depois dançar em cima do cadáver dele, beber o sangue dele, aquela coisa, aquele ódio, aquela raiva. Sabe aquele rancor que nunca passa?
Sabe aquele desprezo por pessoas que você sabe que você não deveria desprezar, que você deveria amar, mas que é mais rápido do que você? Sabe aquele olhar de cobiça do corpo do outro, das coisas do outro, que é mais rápido do que você? É disso que as Escrituras falam. Nós estávamos sem esperança. E sem esse olhar para dentro, nós começamos a achar que o nosso rosto é bonito por causa da bendita máscara que a gente cola na cara. Davi está pedindo: Deus, faz um milagre em mim. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse milagre já está vivendo em você. Esse milagre já começou em você. Porque até você entender que você precisa de um Salvador é uma coisa que eu e você não conseguimos fazer sozinhos por nós mesmos. Nós precisamos de uma ajuda. Mas a regeneração ou o novo nascimento ou a conversão não é a consumação da caminhada cristã, não é mesmo? É o começo. É quando Deus deposita uma semente de uma nova vida em você. E agora essa semente tem que desabrochar, essa semente tem que crescer. Então eu vou dizer como isso acontece, como essa vida nova acontece de dentro para fora. E eu vou usar uma passagem que na Bíblia fala sobre homens, mas que eu quero entender que funciona para homens e mulheres. Jesus diz assim: vocês ouviram o que fora dito aos antigos? Não adulterem, não traiam o seu cônjuge transando com outra pessoa. Joia. Mas eu digo para vocês que quando vocês olham com uma outra pessoa com um desejo impuro no coração, você a cobiça, então o adultério já aconteceu. Já aconteceu aonde? Dentro do seu coração. O que a gente entende com esse texto? Que é impossível ser fiel? Não. Que a verdadeira experiência cristã começa em nosso coração. Coração. No nosso coração. Então, nós precisamos pedir que Deus transforme o nosso coração. Joia, parte 1. Parte 2. Jesus prossegue nesse mesmo texto e nesse mesmo contexto, dizendo: se a tua mão esquerda te faz pecar, faça o que com a sua mãozinha? Chegue em casa, coloque ela sobre a mesa, pegue um cutelo bem afiado e decepe a sua mão, para que você entre no céu sem a sua mãozinha, mas você entre no caminho da salvação, para que você não se perca, você inteiro e a sua mão. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de automutilação, por acaso? Jesus está falando realmente da gente se mutilar para alcançar algum tipo de santidade? Você e eu sabemos que não. Nós sabemos que essa é uma figura de linguagem, a tal da hipérbole, quer dizer, uma coisa exagerada para criar um ponto. E o que essa hipérbole quer dizer? Faça tudo o que você tem que fazer para andar em santidade. Deixe Deus trabalhar no seu coração, transformando o seu coração para que a sua santidade seja de dentro para fora, mas faça todo o esforço ao seu alcance. Esses dias eu peguei um Uber. E a gente estava conversando e tal. E eu não sei por que cargas d'água, cara. Ele virou para mim assim, não sei o que a gente estava conversando de rede de WhatsApp, né? Rede social, não sei o que, WhatsApp, grupo de WhatsApp. Foi por aí. Ele falou, graças a Deus eu não estou mais nessa. Eu falei, como assim? Você saiu de todos os grupos? Não, eu não tenho WhatsApp. Eu falei, mas que decisão curiosa essa. Por que você não tem WhatsApp? Porque eu estava trocando mensagens com mulheres e minha esposa encontrou. E para salvar o meu casamento, eu abri mão de todas as minhas redes sociais, do WhatsApp e tal, e não sei o quê. Eu falei, mas isso deve ter prejudicado bastante o seu trabalho, né? Porque você é motorista. Ele falou, mas não tem problema. Eu quero fazer o que eu tiver que fazer para mudar de vida. Eu vejo muitos crentes que não estão aptos e nem querem tomar esse tipo de medida radical, na verdade. Muita gente que quer superar o pecado, quer vencer o pecado, mas quero. Tipo igual Agostinho orava, né? Antes dele se converter, Deus, faça-me puro. Mas amanhã, Senhor, porque hoje eu estou indo para balada e tal, tem uma festa grande aqui, aí amanhã.
faça-me puro amanhã. Faça-me puro amanhã. Meu querido, você precisa deixar Deus trabalhar em você. Mas você precisa trabalhar com Ele também. Você precisa trabalhar com Ele também. Eu quero encerrar dizendo que o cristianismo não é mais uma máscara social. Não é, não pode ser. Se até agora você tratou a sua vida com Deus como fazer novas coisas, eu quero te dizer que Deus tem outra coisa em mente. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Ele quer dar para você um novo caminho, um novo ser interior. E para você entrar nesse caminho de ser uma nova pessoa, você precisa aprender a olhar para dentro e a olhar para cima. Nesse movimento de olhar para si mesmo e olhar para Deus, esse movimento contínuo e cíclico, como diria João Calvino, ele nos torna aptos a reconhecer cada vez mais a nossa necessidade dele e a graça dele. A graça dele. Quando Paulo termina Romanos 7, ele termina assim: eu realmente não sei dizer o que está acontecendo comigo. Tudo aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Tudo aquilo que eu quero fazer, que eu sei que é o certo, eu não consigo fazer, eu não faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele inicia o capítulo 8 dizendo: mas graças a Deus, porque em Jesus Cristo já não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele começa a falar de um evangelho que nos transforma de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Não se deixe enganar. O diabo só engana aqueles que se enganam. No dia que você achar que a máscara é o seu rosto, você e eu estaremos a um passo de experimentar a queda que Davi experimentou. Lembre-se, Deus mandou um profeta para dizer para Davi: Davi, eu perdoei o seu pecado, mas o seu filho vai morrer. E eu te digo mais, a espada entrou na sua casa e dela nunca mais sairá. Davi colheu consequências absurdamente trágicas por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. Porque como no teatro grego, o ator não fica com a máscara para sempre. Em algum momento essa máscara sempre cai. Ela sempre cai. Ela sempre cai. Em algum momento o nosso rosto há de aparecer. E que Deus tenha piedade de nós, para que o rosto que apareça seja exatamente como o rosto de Jesus. Vamos orar juntos? Jesus Cristo querido, nos ajuda a olhar para dentro. Por mais doloroso, ou assustador, ou intimidador que isso possa parecer. Nos ajuda a ver o que realmente está povoando agora a nossa alma. As feridas que nós trazemos no nosso coração de longa data e que a gente tem só empurrado para frente, só tocado o barco. Jesus, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Jesus, nós não queremos perder de vista quem nós somos. E nós não queremos perder de vista quem você é. Então não nos deixa, Jesus. Não nos deixa. Não nos deixa jamais chegar em um momento em que a gente pense ou ache que nós estamos bem sem você. Porque nós estamos bem, mas em você, por causa da sua graça, por causa do seu perdão. Nós estamos bem, porque nós fomos reconciliados com o Pai por meio da sua morte e ressurreição. Nós estamos bem em você e com você. Jesus, tem piedade de nós. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Porque Jesus, ofertas e sacrifícios, essas coisas nada são para você.
Mas o que você deseja é um coração compungido e contrito. O que você deseja é um coração quebrantado, humilhado e rendido aos teus pés. Então tem piedade de nós, Jesus. Tem piedade de nós. Faz com que você possa nascer e viver em nós, de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Vem transformar coisas profundas no nosso coração nessa noite, Jesus. Vem confrontar pecados ocultos, profundos na nossa vida nessa noite. Vem, Senhor Jesus, consolar e curar feridas profundas na alma nessa noite. Para que, Jesus, a gente não precise nunca mais dessa máscara. Para que a gente possa jogá-la fora e viver uma vida orgânica, profunda, com você. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Essa é a nossa oração. É isso que nós temos para falar para você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.